Agora sim. Então, vamos voltar na nossa página principal aqui. Bom, gente, hoje é o nosso segundo encontro, estudando a passagem de Marta e Maria, uma passagem muito conhecida, muito comentada, muitas palestras espíritas e não espíritas, falando sobre essas duas irmãs e o encontro delas com Jesus, recebendo Jesus na própria casa, e também é o nosso encontro de número 33, nesse bloco em que estamos agora, que são as passagens do Evangelho, não mais passagens de curas realizadas por Jesus, mas o encontro de Jesus com outros personagens. E na semana passada, nós também enviamos para vocês o link para poder assistir o trechinho da série The Chosen, onde acontece esse encontro na casa das irmãs, e é uma passagem bastante bonita, e inclusive muito até em alguns momentos um pouco cômica, mas ficou aí a oportunidade de conhecermos um pouco mais dessas duas irmãs. Também na semana passada nós fizemos a leitura de somente 2 livros, do livro Não Peques Mais, que foi a Celina que leu, e do livro Palavras de Vida Eterna, que foi a Deoclésia que fez a leitura. Então, para dar início aos nossos estudos de hoje, como a Deoclésia foi a primeira a chegar, a Deoclésia faz a peça de abertura para a gente? Faço sim, Malu. Boa noite a todos. Boa noite. Nesta noite de domingo, mais quentinho, graças a Deus. Eu não gosto do frio. Enfim, que Deus nos abençoe. Vamos elevando, então, o nosso pensamento até Ele, Deus nosso Pai, de infinito poder e misericórdia. Que na sua misericórdia Ele nos abençoe com muita sabedoria para seguirmos as lições de hoje e muita coragem para colocarmos em prática os exemplos de Maria e de Marta também. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, embora seja bastante conhecida essa passagem, ela é narrada somente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42, e também é no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, onde é narrada a parábola do bom samaritano, que também só é narrada no Evangelho de Lucas. E em relação às leituras, então, na semana passada, a Deoclésia fez a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, mas o trecho que foi lido fala sobre a hospitalidade, não está diretamente ligada à passagem de Marta e Maria, mas está ligada à questão da hospitalidade, que também está envolvida nessa cena. E nós também vamos ler hoje o Vinha de Luz e o Fonte Viva e o Segue-me, que é de Emmanuel. Hoje não vai dar tempo de ler Primícias do Reino, porque de Amélia Rodrigues os textos são sempre maiores, e também já lemos o Não Peques Mais, capítulo 8, do Richard Simonetti. O Richard Simonetti tem uma coleção, entre as várias obras que ele escreveu, ele era escritor espírita, não era psicógrafo, era escritor. Ele tem uma coleção de 6 livrinhos falando sobre passagens do Evangelho. E quando nós tínhamos o nosso Clube do Livro Espírita na nossa casa de oração, nós pegamos, né, a gente foi trabalhando com essa coleção, mas faltou somente um que foi totalmente esgotado e não foi editado e publicado novamente, que é o 70 vezes 7.
e daí só mesmo em PDF, mas ficou faltando esse livrinho. E, aliás, eu nunca mais consultei para saber se realmente ele já está disponível novamente ou não. Então, hoje, gente, nós vamos começar com Ovinha de Luz, capítulo 3. Eu vou sair aqui, então, do PowerPoint. Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessas passagens? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui o PowerPoint, porque não vamos mais precisar dele. E voltando aqui, porque agora nós vamos pegar a primeira leitura, que é Ovinha de Luz, tá bom? E daí fica mais fácil até, porque daí eu posso, aqui no NEP, na minha página do NEP, eu posso colocar como tela cheia, tá? E consigo continuar compartilhando também em tela cheia aqui no texto, tá? E assim fica maior para vocês. Vou pedir para a Ângela fazer a primeira leitura. Pode ser, Ângela? Pode sim. O necessário. Mas uma só coisa é necessária. Jesus, Lucas 10, 42. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te desterrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuarem em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia é provável não esteja senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Emmanuel. Emmanuel dando tapa com luvinha, né, de Nem Telita. fale, nem diga. Falou Essa bastante. lição, né, muita coisa, né? Ele resume, né, que o ser humano, né, a pessoa, ela às vezes quer abraçar tanta coisa ao mesmo tempo e acaba, às vezes, não fazendo ou não tendo o resultado que ela gostaria que tivesse. Porque a gente não quer perder o controle de nada. A gente acha que controla tudo. É, E a gente esquece muitas vezes desse necessário que o mestre nos fala. Porque se a gente não conseguir fazer, desde as pequeninas coisas até as coisas maiores, com realmente dedicação, com realmente um bom proveito, aproveitando toda aquela situação que um dia foi lá na espiritualidade, de uma certa forma planejada, e nós participamos desse planejamento, de tudo que a gente gostaria que viesse até nós, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Se a gente não colocar o necessário diante dessas situações,
que nos aparece, tudo vai ser em vão. A caminhada que, a vida que se passou aqui, a busca pelo dinheiro, o querer material acima de qualquer outra coisa, o querer controlar, sabe, o que você acha certo, de outras pessoas também que estão convivendo e estão com você nessa situação, nessa caminhada. Então, assim, ele quis nos mostrar, através de vários exemplos, que talvez tudo aquilo que a gente acha que pode estar no nosso controle, e que a gente acha que pode fazer tudo e muito mais, passa despercebido o que realmente é necessário fazer. Porque Jesus falou, né, o necessário é muito mais simples do que aquilo, tudo que a gente às vezes deseja e quer na Maruísa. É. Mas eu acho assim, eu aprendi, eu falo para todas as pessoas que hoje eu convivo, eu passei por situações bem dolorosas na minha vida. E eu aprendi com essas situações uma só coisa. Quando chega uma outra situação difícil, eu chego para Jesus e eu falo para ele, eu estou aqui, entrego nas suas mãos, eu confio em ti, me mostre o caminho, que seja feita a sua vontade, o que eu sou merecedora, o que a determinada pessoa é, e confiar, e se abraçar em orações, e tentar fazer o bem dentro do entendimento daquela dor, para realmente aproveitar a situação, Marisa, porque senão vai ser em vão, vai ser em vão. Né? Então, isso é tudo na nossa vida, nos momentos, até nos momentos cotidianos. Então, acho que o Emmanuel dá aqui uma sacudida no sentido assim, Jesus sempre falou, preste atenção no que é necessário. E o necessário para nós é muito mais do que ele nos mostra que é. A gente parece que quer sempre mais. Né? O nosso necessário é muito mais do que realmente tem que ser. Foi isso que eu entendi, Maruísa. Essa lição dele é bastante densa, certo, Ângela? Porque ele expôs várias situações. E como você disse, a gente não pode ter a pretensão de achar que vai dar conta de tudo e de todos. Porque é justamente quando a gente quer ter essa pretensão de dar conta de tudo e de todos, que a gente acaba se decepcionando, se desiludindo, caindo e adoecendo. E deixando, ou seja, gastando as nossas energias, o nosso potencial até de vida com coisas passageiras. Então, eu vou repassar cada parágrafo que ele colocou aqui, porque são situações diversas da vida, ele apresentou alguns exemplos, mas isso se encaixa para todas as situações de vida, até mesmo para a dona de casa, como era o caso de Marta. Era dona ela e Maria, mas como tudo indica, e pelos estudiosos, Marta seria a mais velha, e ela era responsável pela administração doméstica. Porque, olha, gente, eu acho tão triste quando a mulher não exerce uma profissão fora de casa, e ela cuida da casa, e ela vai preencher uma ficha, fazer um cadastro, ela escreve do lar. Ou quando fala profissão, do lar, ou dona de casa, eu acho isso tão humilhante, porque não existe um nome para a mulher que não quer, que não trabalha fora de casa, mas administra a sua casa, o seu lar, a vida toda. Ela não tem aposentadoria nem salário. E não é fácil administrar uma casa. Ainda mais quando se tem filhos, quando se tem outros agregados, não é fácil administrar uma casa. E quando vai fazer o cadastro, escreve do lar, ou doméstica, ou dona de casa. É muita humilhação, gente. É o trabalho mais desvalorizado que existe no mundo, não é, Ângela? Porque ninguém dá valor.
o quanto é difícil administrar uma casa. Então, é importante também a gente tomar cuidado nessa passagem de pensar que, ao chamar a atenção de Marta, Jesus não estivesse dando valor para o trabalho dela como administradora da casa. Só que naquele momento, ela deveria, a prioridade era outra, essa que era a questão. Então, o que Emmanuel fala nessa lição serve para todos os que exercem alguma atividade dentro de casa ou não, que tenham o seu próprio negócio, que seja empregado em outra empresa, ou que seja uma administradora do lar. Então, resumidamente, em cada parágrafo, você quer falar alguma coisa, Ângela? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente continuar? Bom, eu acho que é interessante você realmente esmiuçar cada parágrafo, porque aí tem uma noção de que é em todos os setores, né? Não Sim, só no determinado. isso. Então, ele começa dizendo: terás muitos negócios próximos ou remotos. Próximos no sentido de trabalhar na própria cidade, ou ter uma empresa com várias filiais em locais distantes. Hoje não tem mais distância pela internet, certo, gente? Então, você pode ser um negociante, um administrador de negócios. Qual é o essencial se você for um negociante? Não esquecer que tudo é lição. Não pode subtrair o caráter de lição. Os negócios são lições, tanto para ele quanto para aqueles que trabalham com ele. Ele não pode se sentir o dono do negócio. E a gente pergunta: quem que é o dono dessa loja? Quem que é o dono do restaurante? Não é assim? Quem que é o dono da academia? Quem que é o dono da escola? Quem que é o dono da fábrica, da empresa? Mas ele é dono, entre aspas, temporariamente, porque quando ele desencarnar, ele não vai ser mais dono de nada. Então, enquanto a administração estiver sob os seus cuidados, tudo deve ser considerado como lição, sobretudo no tratamento com o próximo. Certo, gente? Ninguém é dono de nada. Aí a mesma coisa ele fala no parágrafo seguinte: administrarás interesses vários. Mas a mesma coisa, não pense que sendo um exímio administrador com MBA, como diz um amigo, com títulos de PhDeuses, porque tem pessoas do meio universitário que fazem questão de dizer que tem PhD, e ele fala que ele considera essas pessoas como PhDeuses, porque eles se colocam no altar. Então, você pode ser um exímio administrador, cheio de títulos, mas ninguém consegue controlar tudo e todos. Como a gente falou, e também relacionado com o parágrafo anterior, porque a maldade e a indiferença sempre vão arrumar um jeito de prejudicar todo aquele que tem uma missão de elevação, seja em que área for. Missionários da evolução, da elevação, gente, não são somente os religiosos, são os grandes administradores de empresas, de financeiras, banqueiros, administradores de hospitais, administradores de grandes escolas, de universidades. Pensa quanta responsabilidade essas pessoas têm. Mas por mais capacitado que seja, qual é o necessário aqui? É ele não se esquecer, é estar sempre atento, sempre vigilante, de que por maior que seja a sua tarefa, ele sempre vai lidar com a maldade e a indiferença, porque nós estamos num mundo de provas e expiações.
Então, ele não pode se achar invulnerável, que ele tem assim, que ele está dentro de uma bolha para fazer os seus negócios e não pode ser atacado de jeito nenhum. Vai ser, porque a maldade e a indiferença estão por toda parte, até mesmo entre aqueles que são os seus colaboradores. Você pode ter muito dinheiro por muitos anos. Aí amealharás enorme fortuna, mas ignorarás por muitos anos a que região da vida o dinheiro vai te conduzir. Então, o que é necessário para quem tem muito dinheiro? E muito dinheiro mesmo é estar sempre atento, porque é muito difícil ter amigos verdadeiros quando se é extremamente rico. E nós vemos, né, gente, pelas notícias na TV, esses que são detentores de grandes fortunas, as encrencas em que às vezes eles acabam se metendo, ou são jogados, né? Porque é muito difícil ter amigos verdadeiros quando se tem muito dinheiro. Então, é a mesma coisa. O que é necessário? É que esteja sempre atento, humilde, para tomar cuidado onde o dinheiro vai te levar. Porque tanto ele pode usar o dinheiro para ser, como ele disse anteriormente, um missionário da elevação social, como ele pode acabar usando a sua grande fortuna para alimentar a criminalidade. Aí ele fala daqueles que fazem pomposos discursos, né? Então, nós temos, a gente tem atualmente pessoas que são especialistas mesmo na oratória, nas grandes empresas, que têm o dom da oratória, nos templos religiosos, no meio acadêmico, no meio espírita, nós temos excelentes palestrantes, mas, como diz aí, toma cuidado, de novo, o que que você vai fazer com o dom da palavra? Porque você não sabe até onde, quais as consequências daquilo que você está falando, até onde você pode influenciar positiva ou negativamente alguém. Então, se você tem o dom da palavra, o que é necessário? Que você fale sempre promovendo o bem, sempre promovendo o progresso, né? Organizarás grande movimento em redor de teus passos, mas se não construires algo dentro deles para o bem legítimo, você vai se cansar em vão. Aí a gente vê, né, é bem o caso de Marta, aliás, né, ali exasperada com a organização da casa, em arrumar, deixar tudo pronto, preparado, a alimentação com mesa posta para Jesus, os 12 discípulos e sei lá mais quem tivesse junto, e esquecido de que o essencial é o bem. Se você está fazendo tudo que você está fazendo só para se aparecer, aí vai cansar mesmo. Então, de todas as situações que Emmanuel está colocando aqui, o propósito, o necessário, o propósito maior e principal é a promoção do bem. Aí ele fala que experimentarás muitas dores, sejam elas físicas, morais, mas nesse caso, o que é necessário é a gente ver de que maneira nós estamos aproveitando aquele momento difícil. Porque senão, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, tem o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer não significa que a gente goste de estar sofrendo, mas é que quando a gente sabe aproveitar os ensinamentos
que aquela dor, que aquele sofrimento está trazendo para nós. Isso é que é o necessário. Porque senão, toda dor, todo sofrimento terá sido inútil. Ou seja, a gente não cresceu espiritualmente por causa daquilo. Ele fala do direito, exaltarás o direito, a justiça, com veemência, mas a mesma coisa. Muitas vezes exaltando o direito, querendo exaltar o direito, achando que está promovendo o direito de uma minoria, ele está cometendo mesmo a indisciplina. E é o que a gente está vendo atualmente. Certo, gente? Então, a mesma coisa. Se você se você atua na área do direito, o que é necessário? Que a sua palavra, na defesa da justiça, exalte o bem, ao invés de promover a indisciplina. Vejam quanta coisa, né? Aí ele fala, uma só coisa é necessária. E aí ele faz o finalizando aqui já praticamente. O que Jesus quis dizer com isso? Acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Foi o que faltou para Marta. Jesus estava na casa dela e ela não teve a atitude adequada, porque ela estava preocupada com a arrumação da casa. Aí ele continua, realizado esse necessário, e qual é o necessário? É a gente estar afinado com as leis divinas, em cada acontecimento, com cada pessoa e cada coisa, porque daí cada uma delas se ajustarão aos nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Então, olha, sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito, que é o que Marta não conseguiu fazer. Ela não conseguiu essa sintonia com Jesus, porque ela estava por demais preocupada com a arrumação da casa para receber os convidados. Mas se eles estavam entre amigos, em família, ninguém tinha ido lá para comer. Ninguém, não era uma ceia com hora marcada. Jesus tinha passado por lá com os discípulos para fazer uma visita. Claro, ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. E claro que ele também não ia passar o dia inteiro falando, discursando, falando, ensinando. Ele faria isso por algumas horas, por algum tempo, e depois todos ali se ajudariam uns aos outros para poderem fazer um lanche. Então, quando a gente perde a oportunidade dessa sintonia com o Evangelho, seja qual for a minha atividade, de uma dona de casa, de uma administradora do lar, ou de uma administradora ou administrador de grandes negócios, seja qual for a atividade profissional, dentro ou fora de casa, se a gente não estiver afinado com o Evangelho, vai ser muito difícil a gente agir com proveito. Esse é o resumo dessa lição. Ou seja, a gente só vai entender o que Emmanuel estava falando no último parágrafo. Tá bom, gente? Algum comentário? Eu vou aproveitar. Só o único comentário, Maruísa, é que aquilo, que a gente consiga entender isso, porque nós agimos isso dessa forma diariamente. Exatamente.
o necessário, né? Nós agimos isso assim o tempo todo em nossas vidas. É, Nessa vida estressada que a gente vive hoje, parece que não pode perder tempo, né? é, Então, é colocar mesmo o necessário em prática, né? E conseguir discernir realmente o que é o necessário, né? é. Nós estamos vivendo uma época, assim, parece que a gente está vivendo, assim, parece que o mundo vai acabar amanhã. Todo mundo desesperado, com todo mundo que a gente conversa, parece que está todo mundo desesperado. E o relógio atropelado. Sempre com aquela sensação, a gente tem vivido com aquela sensação de que a gente está sempre perdendo hora. E eu não sei o porquê que está acontecendo, não sei porquê, mas isso é a psicosfera que está rodeando, que está assim, em volta do nosso planeta. Isso é geral, isso é geral. E aí a gente se deixa envolver por isso, a gente perde a conexão, a gente acaba se conectando com outras coisas, achando que aquilo é o necessário, é fundamental, é o essencial naquele dia, naquela hora, naquela atividade, e a gente está desconectada totalmente do Evangelho, procurando, dentro da nossa área de atuação, agir com proveito para o bem de todos. E a gente esquece disso. A gente esquece disso. Tem um programa que passa na TV, gente, eu vou comentar rapidamente, que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que antes passava de domingo, agora está passando sábado de manhã. Acho que é meia hora só, nem me lembro o horário, eu sei que é de manhã. E eu gosto muito desse programa, sempre gostei, porque tem cada lição de vida, e a gente vê muitas vezes o quanto a pessoa batalhou para se superar, né? Sobretudo agora que tem a possibilidade da microempresa individual, né? A pessoa trabalhando sozinha na própria casa ou em algum cantinho, e a gente observa, tem uma característica que é comum tem várias características, né, que são comuns a todos: a perseverança, a organização, a disciplina, cada coisa no seu momento certo, cada hora fazendo o que tem que ser feito naquela hora. Porque geralmente essas pessoas acabam ou trabalhando em casa, fazem um negócio na própria casa, ou abriram um negócio num outro prédio, mas têm a própria casa também para administrar. E o objetivo é sempre o mesmo: fazer bem feito e servir bem, que todos trabalham com o público, vendendo alguma coisa, vendendo um serviço, prestando um serviço. Mas o objetivo é sempre o mesmo: atender bem, trabalhar com proveito, sem querer prejudicar ninguém. E é isso que Emmanuel está dizendo nesse último parágrafo dessa lição. Alguém quer fazer algum comentário antes que a gente vai fazer só mais uma leitura hoje, que é o próximo. Posso sair daqui então, gente? Eu vou voltar lá para cima e vou sair do modo tela cheia, porque agora, meu pai, não, eu estou aqui, espera só um pouquinho, eu vou ver qual que é o próximo agora. Olha, a gente leu o Vinha de Luz, agora a gente vai no Fonte Viva, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou nesse aqui que eu prefiro esse daqui que a letra é maior. O Fonte Viva, acho que ainda deve estar por aqui, peraí. É isso mesmo, deixa eu ver aqui, Fonte Viva, capítulo 32. E olha, a boa parte, Maria escolheu a boa parte. Tá aparecendo aí, tranquilo aí para vocês? Porque eu não saí do tipo de tela. Tá aparecendo normalmente? Tá tranquilo aí para vocês?
Está Para mim aparecendo está sim, Maria. assim. Então, tá bom. É, deixa eu ver quem está por aqui que ainda não tenha lido ainda. A Deoclésia leu a semana passada. E Eli, você quer ler? Leio sim, Malô. Pronto. Então, pode começar. Tá. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Espera só um Só. pouquinho, Eli. Ah, Não, espera só um pouquinho. Travou agora sim. É que o meu mouse estava travado. Pronto. Pode começar. agora não está aparecendo para mim, Malô. Então, deixa eu... Sumiu tudo, Sumiu. voltou. Sumiu tudo. Então, vamos lá. Não tem problema. Não tem problema. Eu compartilho de novo. Voltou? Voltou. Então, Não, de novo. pera. Pronto. Tá, então lá. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, Lucas 10, 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outro. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. Evolutimos. Ah, Evolutimos, mas é a mesma coisa que evoluímos. É outra aham, forma, é uma forma mais arcaica do verbo. certo. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Emmanuel. Pode explicar, Malô. Não, mas essa tá fácil, Eli. Essa Tá. tá mais fácil do que a daquela da Ângela. Pode falar o que chamou mais sua atenção. É o parágrafo lá embaixo, eu acho que é 10. Tá no finalzinho. Eu acho que é, Aqui, peraí. ó. É, Ah, agora uma tá. faixa. Não, acho que não é o 10. Ah, acho que é mais para baixo, tem. Aqui, ó. Aqui, volta no 12. É sempre isso, que a gente tem que tirar o melhor de todas as situações, tanto das situações como das pessoas. Como você sempre dizia para mim,
de toda a situação aparentemente ruim, se a gente se acalmar, prestar atenção, tem o seu lado bom. Então, nada é de tudo ruim. E quando está ruim, é porque a gente não está fazendo certo. Foi isso que eu entendi de toda essa lição. Porque, às vezes, uma pessoa que você, como disse nos exemplos acima, alguém que hoje você não tem afinidade nenhuma, e não lhe serve, vamos dizer, a gente acha que a pessoa não serve a gente para nada, num próximo, ela pode ser realmente alguém que vai me dar um copo d'água, um Sim, cobertor, a gente nunca sabe qual será a próxima, né? é, Então, é nesse sentido que eu falo, a gente tem que, como as outras lições, que você, né, que a Ângela leu, é sempre tentar estar no lugar do outro para a gente fazer melhor e tratar melhor as pessoas, e não achando que a gente é a última bolacha do pacote, porque uhum, na hora que quando chega a nossa hora, somos todos iguais, né? sim, Como diz aí as coisas do Facebook, vamos todos para o mesmo buraco, com né? certeza. Agora que vai ser, né? Eu estou dizendo assim, em questão de corpo, vocês entendem, sabem mais do que eu. Mas é isso. E é o que a gente tenta fazer aqui no nosso dia a dia, dar os escorregão, mas levanta e tenta não errar de novo. É isso que eu entendi dessa lição. Muito Essa obrigada. nós que agradecemos, Eli. Aqui realmente a leitura está bem mais fácil, né? Do que a anterior. E só que na anterior, Emmanuel falou mais das situações. E aqui nessa lição, a boa parte, ele fala não somente ele não fala de situações, ele fala de criaturas e de coisas, diferente da lição anterior, onde eram situações. Então, aqui ele fala do fogo. Aliás, gente, quando a gente fala de fogo, a gente já imagina o, um incêndio catastrófico, como teve o ano passado, nessa época do ano, nas queimadas, nas grandes queimadas, e para muita gente ainda, né, que não tem energia elétrica, ou mesmo para aqueles que, infelizmente, ainda que estão pernoitando nas ruas, ali poder fazer uma fogueirinha para esquentar é sempre acolhedor, né? Então, quando se faz, né, quando se faz uma fogueira, o fogo, o fogo tanto ilumina quanto esquenta. Ele só destrói quando ele fica desordenado. Mas quando ele é ordenado, para muita gente, quantas pessoas ainda cozinham no fogão de lenha? E que é a coisa mais gostosa, né, gente, da gente ouvir, da gente ver o fogo no fogão de lenha, a sensação que traz para a gente, parece que remonta a gente, assim, a épocas tão recuadas da nossa existência, que é o barulho da lenha crepitando, estalando, o cheiro da lenha queimando, o cheirinho da fumaça, né? Para quem ainda vive nos lugares muito frios, mais aqui no sul do país, muita gente tem lareira em casa. Então, o fogo, ele não só ilumina, como ele aquece e passa aquela sensação, assim, de proteção, que também, assim, para quem ainda vive em lugares mais remotos, o fogo tem que ser mantido à noite para que os animais não se aproximem, às vezes, do rebanho, né, ou da própria pessoa que precisa passar a noite ali no meio do mato. Então, a gente sempre considera o fogo pelo lado negativo, mas muita gente ainda usa
o fogo para limpar o terreno, para poder plantar depois, porque a cinza vira adubo. O problema é quando se perde o controle sobre ele. Mas, como todo elemento da natureza, ele vem para ajudar, não para estragar. Né? Então, ele tem um lado bom, sim. Tem mais lado bom do que ruim. O lado ruim do fogo é causado pelo próprio homem, quando ele perde o controle, ou ele ateia fogo porque ele realmente quer destruir. Aí é outra coisa. Mas ele tem o seu lado bom. A mesma coisa a pedra, que entra na... Hoje ela não é mais... ela é triturada, né? Ela é triturada, e triturando a pedra, ela ajuda na pavimentação, ela ajuda no alicerce, então não tem nada de inútil. Lembrando no primeiro parágrafo, lembrar da parte boa das coisas e das pessoas. Então, das coisas, ele está falando do fogo, da pedra, da ventania, e hoje ventou para caramba, né? E é bom porque, pelo menos, a ventania também ajuda a levar os mosquitos para longe, levar os mosquitos longe. A enxurrada, certo? Olha, tudo aquilo que a gente considera chato, tudo aquilo que a gente considera, às vezes, como destruidor, tem o seu lado positivo, tem a sua boa parte. E outra coisa, gente, há espíritos que cuidam da natureza, há espíritos que cuidam das matas, há espíritos que cuidam das florestas, há espíritos que cuidam dos rios, há espíritos que cuidam do mar, das marés, há espíritos que cuidam de cada espécie de animal, das plantas. Nada na natureza fica sem os cuidados divinos. Tem espírito para tomar conta de tudo, para ajudar a cuidar de tudo. Então, como é que Deus colocaria espíritos já? Tem os mais evoluídos que coordenam, os menos evoluídos que vão diretamente em campo. Mas por que Deus colocaria espíritos para cuidar de tudo na natureza se fosse imprestável? Se tivesse alguma coisa que não servisse para nada. Então, tudo tem a sua boa parte. E daí ele começa a falar das criaturas, que num primeiro momento podem parecer negativos para nós, mas podem ser extremamente valiosas para outras pessoas. E ele diz uma frase importante aqui, que serve para tudo. A apreciação unilateral, ou seja, olhar as coisas só de um ponto, só de um lado. Né? Tem que ver o outro lado. E no plano em que nós estamos, ninguém é 100% imperfeito e também ninguém é 100% perfeito. Nós estamos mais ou menos. Nós estamos caminhando. Ainda trazemos imperfeições e estamos acertando em algumas coisas. Aí ele dá o exemplo do criminoso, do companheiro que num determinado momento tem um comportamento estranho. Ele fala, né, que depois acaba se tornando um bom exemplo. Então, aquela pessoa, né, que muitas vezes a gente não vê nem um pouco com bons olhos, acha extremamente antipática e, às vezes, pode impressionar. Isso acontecia muito no colégio onde eu lecionava. Às vezes, aquele colega de trabalho, professor mesmo, você andar assim, não era dos melhores, não era do mais dedicado, professor, sempre trazia problema, sempre atrasado na entrega, no final do ano, no conselho de classe, ele nunca tinha as notas prontas,
muito, muito atrapalhado em sala de aula, até que um dia ele foi eleito diretor. Aí a criança pusemos a mão na cabeça e falou assim, agora a coisa vai rolar por água abaixo. Por incrível que pareça, foi um excelente diretor do colégio. Dá para explicar? Talvez ele fosse infeliz naquele cargo que ele estivesse exercendo antes. Então, tem essas coisas, a vida tem dessas coisas com as pessoas com quem a gente convive, né? E por isso a necessidade da gente nunca julgar, né, gente? Então, a tempestade da hora que vivemos, e nós estamos vivendo uma hora de tempestade em todos os cantos do planeta, pode ser futuramente a garantia do bem-estar para muitos. E aí ele convida a gente a buscar o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Aí você fala assim, como é que eu posso... Deixa eu ver que horas são. Falta 7 minutinhos. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. É difícil isso, gente. Aí você vê um desastre aéreo e pensa, qual que é o lado melhor disso? Aí você vê aquelas pessoas que caíram do balão. Cadê o lado melhor disso? Daquela menina que escorregou para dentro do vulcão. Qual é o lado melhor disso? Não é? É difícil, às vezes, encontrar o lado melhor. Para encontrar o lado melhor, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista. E deixar o ponto de... fazer com que o nosso ponto de vista passe a observar as coisas pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual. O problema é que a gente analisa as coisas só do lado material. E do lado material, muitas vezes dessas situações, desses acontecimentos, a gente não consegue tirar nada de bom, porque a gente fica indignado, às vezes horrorizado, extremamente triste de ver a situação, né? Ainda mais ali o noticiário só fala a mesma coisa, só fala a mesma coisa. E para a gente conseguir tirar esse lado melhor, a gente precisa recalcular a nossa rota. Aonde eu estou dirigindo as minhas observações? Só para a vida material? Ou devo começar a pensar em questões de vida imortal? Certo, gente? Essa é a questão. E aí ele diz que a boa parte que Maria escolheu não lhe será tirada. E ele diz que, aí Emmanuel termina, que quem procura a boa parte, por mais triste que seja a situação, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Muitas vezes aquilo que a gente vê como tragédia, né, do avião que caiu lá na Índia, com mais de 200 pessoas a bordo, mal levantou, já caiu, e só teve um sobrevivente que saiu andando. Como que explica isso? Um avião cai, 240 pessoas morrem, só tem um sobrevivente que saiu ali com alguns arranhões, e ele sai andando em meio aos escombros. Qual seria a lição espiritual por trás disso? E mesmo todo o sofrimento envolvendo aquela garota, talvez aquela situação pela qual ela tenha passado tenha sido o grande passo para ela, espiritualmente, conquistar novas e melhores etapas na sua vida. A gente analisa as coisas muito, muito só do ponto de vista material, e é isso que faz a gente se sentir derrotado, arrasado, desanimado.
né, gente? Mesmo por trás de tantas situações que entristecem a gente. Só que muitas vezes a boa parte não está do lado material, está na vida espiritual. E é para lá que a gente tem que dirigir a nossa análise e o nosso olhar, tá bom? Mais alguma coisa, Eli, que alguém queira comentar, que já estamos aqui em cima da nossa hora? Não, Que Margot, alguém... tudo tranquilo. Então, tá joia, gente. Deixa eu voltar aqui, que nós já estamos em cima da nossa hora. E para a gente encerrar, Marie, você quer terminar para nós? Posso sim. Por favor. Senhor Jesus, agradecemos por mais um dia de vida, por mais esse aprendizado. Que possamos ter uma boa noite de sono, que possamos ser melhor como pessoas. E pedimos também pelos nossos irmãos que estão em situação de rua, que estão nos asilos, orfanatos, presídios. Que assim seja.